Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste precioso dia, 21 de novembro de 2024, quinta-feira, precisamente às 9 horas e 43 minutos, compartilhar convosco a santa palavra do Senhor Deus, santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no livro de 2 Samuel, em seu capítulo 12, dos versos 15 ao 25, respectivamente. Faço a leitura então do livro de 2 Samuel, em seu capítulo 12, versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Essa passagem bíblica, 2 Samuel capítulo 12, versículo 15, ela nos traz um episódio triste, lamentável, sobre a morte do filho do rei Davi e Betseba. E no versículo 1, quando relata que então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, Betseba, dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. O profeta Natã, ele foi até o rei Davi
entregaram uma palavra da parte do Senhor Deus. Não era uma palavra boa, era uma palavra de repreensão e exortação. E o profeta Natan estava ali, representando o Senhor Deus, e foi lá entregar essa palavra de exortação, repreensão, e foi usado como o Senhor iria fazer justiça, executar o direito e a justiça dele na casa do rei Davi. Para se entender todo esse texto e contexto, não é? Depois vocês podem meditar na palavra de 2 Samuel, desde o capítulo 11, todo o capítulo 11 que fala sobre quando Davi comete o adultério com Batseba, e a morte do marido de Batseba, soldado de Davi, servo de Davi, Urias, o Eteu, para que se chegue nesse contexto que o profeta Natan vai advertir o rei Davi e usa essa palavra de profecia e repreensão. O rei Davi, ele havia cometido um pecado grave, um grande delito, pecado de concupiscência e homicídio. Por essa razão que o Senhor Deus enviou o profeta Natan para repreender ele pelo ato dele, por aquele pecado que ele havia cometido tão grave perante os olhos do Senhor Deus. Pecado este que é abominável perante o Senhor. O rei Davi, ele havia transgredido a lei do Antigo Testamento, né? Ao pecar dessa forma, cometendo um adultério e um homicídio de forma indireta, ele transgrediu a lei do Antigo Testamento, a lei moral do Senhor Deus, contida, referenciada no livro de Êxodo, em seu capítulo 20. E os 10 mandamentos, esta lei, os israelitas deveriam pesar, considerar, ponderar, pautar a sua vida perante essa lei, os 10 mandamentos. E Davi desobedeceu e infringiu essa lei. No versículo 13, 14 e 17 do capítulo 20 de Êxodo, que alude os 10 mandamentos, no versículo 13 diz: não matarás. Versículo 14, não adulterarás. E no versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E Davi transgrediu a lei moral do Senhor Deus, os 10 mandamentos, tão ensinada, onde o homem de Deus instruído tanto. Moisés advertia o povo hebreu quanto a isso. É a lei dos hebreus, 10 mandamentos, é a lei do Antigo Testamento. E Davi, ele cobiçou a mulher do próximo dele, do servo dele, soldado fiel de guerra, Urias, o Eteu. Não só cobiçou ela, como cometeu o pecado de adultério com ela, e depois deu ordem, através de uma carta, para que Urias fosse colocado na frente de guerra, dos homens de frente, na linha de frente. E por conta dessa ordem, Urias, fiel, obedeceu, esteve lá servindo fielmente
ao rei Davi e ao povo hebreu, ele acabou sendo morto na guerra, em obediência à ordem acatada e morrendo, defendendo o reino de Davi. E Davi, depois que ele morreu, ele esperou passar o luto de Betseba, mulher de Urias, e ele levou ela para o palácio, tomou posse dela. E daí nasceu essa criança que ela já estava grávida dele. E o Senhor Deus, que não tolera esse tipo de erro, essa transgressão, porque o pecado de adultério consiste na transgressão da lei moral de Deus. Esse pecado de adultério e infidelidade é um ato abominável aos olhos do Senhor Deus. E esse tipo de pecado acarreta consequências permanentes, dolorosas, muito graves, dolorosas, não é? É uma dor moral, é a vergonha, é o opróbrio. Que quem comete esse pecado vai carregar essa dor, essa mancha por toda a vida. A alma ficará sobrecarregada de culpa. É um grande opróbrio. E esse opróbrio se estende para toda a família. E por vezes causa muito escândalo à igreja do Senhor Jesus, ao povo do Senhor Deus. Principalmente quando líderes e homens de Deus cometem esse tipo de ilícito, transgridem moralmente e caem no pecado de adultério. Nessa infidelidade, primeiro ao Senhor Deus, à igreja do Senhor Jesus, a sua mulher, bem como ao seu marido, porque o adultério está em todo lugar, todos os meios. Se não vigiarmos, é certo que ele vem em nossas vidas quando damos lugar à tentação. E o Senhor Deus, que abomina esse tipo de ato, Ele vai nos cobrar. Ele julga. Deus é justo. E foi o que o Senhor fez. Ele viu o profeta Natan até o rei Davi e entregou a mensagem. Não é? E quando o profeta Natan foi para a casa dele, após entregar a mensagem, após exortar o rei Davi, quando o pecado que ele havia cometido, o erro que ele cometeu, né? Assim, de ter induzido o servo dele, o próximo dele, o soldado Urias, o Eteu, para que ele morresse à espada, não é? E em seguida Davi tomou a mulher dele, casou com ela. Moralmente, Davi não tinha o direito de estar com ela, mesmo tendo casado com ela, porque ele só tomou posse dela definitiva depois que o marido dela morreu, induzido por ele, pela ordem dele, quando ele foi colocado na frente da batalha para que ele morresse. Em obediência ao rei Davi, Urias morreu no cumprimento do seu dever. E aí, então, Davi tomou posse de vez daquela mulher, Betseba, levou ela para o palácio, casando com. Legalizou um erro que resultou na morte de uma pessoa justa e fiel, Urias, o Eteu, marido de Betseba. E Deus, que não se deixa escarnecer, tratou e enviou o profeta lá para falar com o rei. Por essa razão,
Então logo o profeta Natan foi embora para a casa dele. O Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Deus feriu a criança com uma enfermidade de morte. E Deus havia usado o profeta Natan para dizer ao rei Davi que isso iria acontecer. Deus falou que a espada estaria sempre na casa dele, que nunca se apartaria da casa dele, porque ele havia pecado dessa maneira. Ele havia transgredido a lei moral do Senhor Deus. Ele havia cobiçado, adulterado e matado. Ele transgrediu os mandamentos do Senhor. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o profeta Natan, quando advertiu Davi, ele diz, no versículo 10, no mesmo capítulo 12, o Senhor falou pela boca do profeta Natan, advertindo Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Essa foi a palavra do Senhor, dita pela boca do profeta Natan ao rei Davi, porque ele transgrediu a lei moral do Senhor dos 10 mandamentos, porque ele desobedeceu a Deus. O Senhor enviou antes a palavra, revelou antes, exortou ele o que iria acontecer, que o filho dele iria morrer e que a espada nunca mais se apartaria da casa dele. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Davi, por causa de uma mulher, Batseba, havia dado as costas ao Senhor Deus. E não vigiou, deixou que aquela tentação, aquela cobiça, falasse mais alto no coração dele e na carne dele. Ele caiu no pecado da concupiscência e, como um abismo chama outro abismo, em decorrência disso, dessa cobiça, dessa concupiscência, o desejo de ter aquela mulher, induziu a prática do homicídio. Colocou ele na frente da batalha para que ele fosse morto, o marido dela, Urias, o heteu. O Senhor, que é justo, repreendeu a Davi e enviou a sentença de morte ao filho daquela relação, do fruto daquele pecado, do fruto daquele adultério. A criança inocente, o Senhor tratou com Davi e profetizou, enviou a palavra que aquilo que ele tinha feito em oculto, o pecado dele em oculto, o Senhor iria fazer com que os outros mal da casa dele viessem à luz, à tona, perante todo Israel, de dia. Não é? Porque Davi havia pecado em oculto. A cobiça, o olhar para uma mulher, desejar ela no coração, já está cobiçando. Cobiçou, adulterou e matou. O Senhor abomina essa conduta. E quem cometeu isso foi o rei ungido do Senhor, Davi. Portanto, ninguém está a escape. Ninguém está a escape. Devemos pedir a misericórdia do Senhor, vigiar sempre e orar para que o Senhor livre de toda obra maligna, de toda tentação humana, de
toda lasciva, de todo desejo pecaminoso. E esse pecado traz muita blasfêmia. O nome do Senhor é blasfemado, escandalizado, a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor fala de quem? Por quem vieram os escândalos? E veio o escândalo para o reinado de Davi. Não é? Fica difícil depois um rei querer dar ordem de comando moral dele. Mas ele fez tudo em oculto aqui. Mas o Senhor, que revela aquilo que está escondido, enviou pelo tão misericórdia o profeta Natan para falar com o rei e advertir ele, e entregar a palavra, a sentença de castigo para o rei Davi. Portanto, mas busque com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O Senhor vai na causa. E ele tratou com o rei Davi, feriu o filho dele de morte. O fruto do adultério, Davi pagou na morte do seu filho, com Betseba. E ficou com essa sentença que durou 25 anos na casa do rei Davi. Essa sentença que o Senhor proferiu pela boca do profeta Natan: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Da sua própria casa. Nunca mais se apontou a espada na casa do rei Davi. Foi irmão contra irmã, irmão contra irmão, irmão que matou o irmão. Depois vocês podem ler e meditar a partir do versículo, capítulo 13 de 2 Samuel, capítulo 14, e daí vai vendo o que se sucedeu com os filhos de Davi, rei Davi. Mas como pai e família, ele deixou muito a desejar, mas também porque a sentença do Senhor Deus se cumpre, o que Deus fala se cumpre, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele colhe. E Davi colheu, não é? Pois que Natan, depois de ter dito a palavra, ter revelado para ele que o filho dele, que havia nascido desse adultério, desse pecado de adultério, de infidelidade, não viveria, mas morreria pela ordem do Senhor Deus, pela vontade soberana do Senhor Deus, que trata, não é? Que paga o homem conforme o pecado dele, que retribui o homem conforme o proceder, as ações dele, a obra dele. E o Senhor vela para cumprir a palavra dele. E o Senhor, depois que o profeta Natan foi embora, o Senhor feriu a criança. Feriu ela. A criança adoeceu gravemente. No versículo 16 diz: buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Ele se humilhou, Davi. Ele foi interceder. Ele que tinha um coração contrito, quebrantado, tinha intimidade com o Senhor Deus, ouvia Deus, tudo ele fazia conforme a direção do Senhor Deus. Mas dessa vez ele desprezou, ele ignorou o Senhor Deus, não buscou a face de Deus, não orou, não buscou em Deus assim a misericórdia para não cair naquele pecado de adultério, para que Deus tirasse esse desejo desenfreado da cobiça por aquela mulher. Ele caiu em pecado, na tentação, não é? E levou o inocente à morte. E agora um inocente estava enfermo, jazendo, né, com uma doença grave de morte, uma criança, tenra idade, fruto do pecado. Mas Davi, que sabia que Deus é benigno, misericordioso, ele foi interceder pelo filho, né? Ele foi buscar a misericórdia do Senhor pela criança. Orou, jejuou, se humilhou, planteou ali, ficou postado em terra, passou de postado em terra. Intercedeu pelo filho, com Betseba. Então os anciãos da tua casa, no versículo 17, se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis.
e não comeu com eles. Os anciãos foram lá, não é? Queria que ele se levantasse, saísse daquele estado de humilhação, estava combalido. Que bom quando temos alguém, quando temos entes, nossos filhos enfermos, maridos e mulheres estão numa cama, temos homens de Deus, anciãos, pastores, homens de Deus, que possam ir lá orar conosco e nos levantar do nosso abatimento, enviando uma palavra, levando o óleo da unção para ungir o enfermo, nossos filhos. Como é bom quando temos homens de Deus, anciãos, pastores que procuram saber o estado das ovelhas, homens de Deus que visitam os enfermos, que vão lá, que ficam do nosso lado, em casa, no hospital, nas UTI, que vão levar, ainda que seja por 5 minutos que é permitido, vão nos levar a palavra do Senhor, o óleo do Senhor, o consolo. E por vezes alguns até levam alimento para nós, quando não conseguimos mais comer. Quem tem um ente internado, estado terminal, nessa agonia, desenganado, o médico manda para casa para morrer, como é bom receber a visita de um homem de Deus, um servo de Deus, de um profeta do Senhor, para nos entregar a palavra e dizer: por que estamos nesse abatimento? Por que veio essa enfermidade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida? Um homem de Deus para dizer: está em pecado. Essa enfermidade é para a morte por conta do seu pecado. Pecaste contra Deus. Por isso sobrou essa enfermidade sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu marido. Ele está em adultério. Ele pecou contra Deus. Ele transgrediu a lei moral do Senhor. Ele pecou contra a igreja do Senhor Jesus. Ele pecou contra o corpo. Por isso meu nome foi blasfemado. É a palavra do Senhor, quando Ele chega para dizer: esta enfermidade é por conta do seu pecado. E se o Senhor atendeu, ouviu o clamor dos intercessores, o enfermo foi ungido, o Senhor entra com a misericórdia dele e fala: todavia não é para a morte, é para a correção, é para que você seja liberto e nunca mais peque. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele envia a tua palavra. Ele quer nos salvar. Ele quer que nós levantamos do leito da enfermidade, do leito da morte. Ele quer salvar teu filho. Vai até o altar do Senhor, reconheça o teu pecado, se humilha para Ele, se prostra em terra, se prostra em adoração, peça perdão do seu pecado. Deus perdoa o pecado, Deus perdoa. Ele diz: não morrerás, não morrerás, porém sofreremos a causa desse pecado. O fruto do adultério, o fruto dos nossos atos pecaminosos, quando nos entregamos a esses vícios pecaminosos, damos as costas para o Senhor Deus. Vamos colher o que plantamos, o se afastar de Deus, preferir o pecado, o preferir essa infidelidade, cultuar essa infidelidade, culto ao adultério. Contra os prostitutos cultuais, contra as prostitutas cultuais, contra os corpos sendo cultuados, adorados, porque a beleza que corrompe se perdeu naquelas curvas daquele corpo, contra a lasciva, contra o pensamento. O Senhor te pôs nessa cama para que você seja purificado deste pecado e seja liberto desse pecado que conduziria a tua alma para a morte eterna. Ore, se prostre aos pés do Senhor Jesus,
clame a misericórdia dele, para que ele te purifique dessa malícia e te liberte dessa cobiça. Ela vai te levar à morte. Davi orou pela criança, jejuou. Contudo, pela vontade soberana do Senhor Deus, se cumpriu a palavra do Senhor enviada pelo profeta Natan. Versículo 18. Ao 7º dia, morreu a criança. Morreu. A criança morreu. Fruto do pecado do rei Davi com Betseba, morreu. Ao 7º dia, tudo tem seu tempo determinado. O Senhor Deus feriu a criança e recolheu ela. Feriu ela com uma doença de morte. A criança tem idade. O Senhor faz a chaga, ele faz a ferida e ele cura, ele leva. O Senhor da vida, ele permitiu que a criança nascesse, permitiu que nascesse o fruto do pecado do rei Davi com Betseba. Ele permitiu. Enviou a palavra para o rei através do profeta Natan. Depois feriu a criança gravemente, a ponto do Senhor levá-la. O Senhor recolheu o bebezinho. Recolheu. Às vezes o Senhor, no nosso próprio ventre, o Senhor leva a criança. Nasce. Poucos dias, tem idade, leva. A dor aumenta quando chega numa idade que nós já nos apegamos tanto. Chega a adolescência, o Senhor leva, porque Deus é soberano. Ele leva. Ele fez no ventre, ele leva. Autor e mantenedor da vida, ele tira. Só ele pode fazer isso. Conceder, permitir às vezes até o fruto de um adultério. Alguns silenciam, fica ali o pecado oculto, está ali, fruto do adultério, da infidelidade está ali. Alguns registram o nome, o pecado fica ali encoberto por anos. A criança cresce, às vezes se torna adulto e ninguém nunca revela. Mas tudo tem seu tempo determinado. No 7º dia morreu a criança. O Senhor levou a criança. Se cumpriu a palavra do Senhor que não volta vazia, predita pelo profeta Natan, que se cumpriu, não caiu por terra. Morreu a criança. O Senhor, Davi orou, intercedeu, buscou, mas se cumpriu a vontade soberana de Deus. O Senhor tratando com o pecado de Davi. Era na carne dele. A espada foi na carne dele, já estava se cumprindo a palavra do Senhor, que a espada nunca, jamais deixaria de estar na casa de Davi. Nunca se apartaria da casa dele, e que é uma espada que vai no nosso coração, mina as nossas forças. É quando Deus leva um filho nosso, que é dele. O Senhor deu. Que dor essa espada no nosso coração. O Senhor levar o nosso filho. Deus leva. Não quer tratar conosco. Pecamos muito. Vai na carne, na alma, no coração. Não conseguimos levantar nunca mais. Só o bálsamo de Jesus para tirar essa dor. Só a presença de Deus. Ao 7º dia morreu a criança, e temeu os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta?
que mais se afligirá. Se falasse para ele que tinha morrido o bebezinho, ele ia ficar mais aflito. Mas Davi, no versículo 19, viu, porém, Davi que seus servos cochilavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Sabemos quando a notícia há uma adjacente, né? Podem estar falando, médicos, estar falando longe, familiares, tentam nos olhar, tentam nos enganar, dar uma palavra de consolo, mas sabemos quando a morte chegou na nossa casa. Ela é iminente quando ela está batendo, sabemos. Estamos orando, pedindo para Deus que o Senhor cure. Mas o Espírito Santo já fala no nosso coração que a vontade do Senhor vai se cumprir. Que Deus vai levar. Que Deus está levando para salvar a alma, porque se curasse, iria se perder nesse mundo. Que importa o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma. Quando Deus leva, salva numa enfermidade, Ele guarda com Ele lá. Guarda. Está sob os cuidados do Senhor, esperando a volta do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final que está guardado. E já tem parte na primeira ressurreição. Não tem mais como se perder. O Senhor levou, o Senhor recolheu, está com Jesus. O Senhor levou, cumpriu a vontade soberana dele. E Davi disse: é morta a criança? Indagou a eles. Eles responderam: morreu. Morreu. O 7º dia morreu a criança, conforme a vontade soberana do Senhor Deus. Morreu. Então, versículo 20, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Atitude de Davi, depois que foi confirmada a morte de seu filho. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Ele que estava prostrado, orando, buscando pela criança, estava em oração contínua com Deus, pedindo a misericórdia do Senhor. Ele foi e adorou o Senhor, aceitou a morte. Ele adorou a Deus. Ele foi no templo, lavou, ungiu, mudou as vestes, que as vestes de pranto, de choro, de lamento, vestes cinzas, de rogos. Se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Davi não ficou indignado, não se revoltou, não blasfemou. Ele aceitou o desígnio do Senhor, a vontade do Senhor soberana. Entrou na casa do Senhor e adorou. Como Jó fez quando o Senhor Deus havia levado os seus 10 filhos. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 19, que fala que veio um grande vento, sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, onde estavam os 10 filhos de Jó, que caiu sobre os jovens e morreram. E o servo de Jó fala: só eu escapei para trazer-te a nova. E que nova que ele levou para Jó, não é? Que ninguém quer receber a morte dos filhos, os herdeiros, a herança do Senhor. Nossos filhos, ninguém quer receber essa notícia.
Ninguém quer constatar, não quer ter a confirmação que o Senhor levou eles. Ainda que saibamos que eles estão com Deus, que tem essa esperança. Isso que não tem essa esperança, que os filhos partiram sem a salvação do Senhor, é a dor da morte pior, é o luto eterno. Perder o filho e sem a salvação do Senhor. Morte física e espiritual. Nenhum pai, nenhuma mãe deseja isso para o seu lar, para a sua casa, para a tua vida. É morte. Não existe mais vida. É o vegetar. E o Jó recebeu essa notícia. Mas quando ele recebeu essa notícia de que todos os filhos deles haviam falecido, que só o servo escapou para lhe reportar esta notícia, esta dor, que a vida dos filhos deles haviam sido ceifada, Jó teve essa conduta. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse, no versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Como todo ser humano que nascemos nu. Quando morremos, ao morrer, o ser humano, ele fica nu naquele lugar. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, adorar a Deus, essa atitude, esse caráter espiritual, depois que recebemos a notícia que nosso filho morreu, que nosso ente amado partiu, o Senhor levou, que adorar a Deus quando recebemos a bênção da vida, presentes, salários altos, só bênçãos materiais, é fácil, é automático. Mas adorar o Senhor Deus na morte, dizer que se cumpriu a vontade do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendizer o Senhor, adorar Ele pela perca, pela morte, é presença de Deus na vida, no coração, é força espiritual, é o Senhor Deus na nossa vida. Aceitar a morte de quem tanto amamos. E ser de um filho só pela misericórdia, a graça do Senhor. Só Deus, o bálsamo dele, o refrigério da alma que Ele nos dá é que suportamos essas perdas. Não há nada nesse mundo que tire a dor de um pai e de uma mãe. Mesmo sabendo que eles estão na mão do Senhor Deus, temos paz. Mas a dor da ausência, só o Senhor Deus é que ameniza essa ausência. A presença dEle, o amor dEle. E Jó depois vem o capítulo 2, versículo 9. A mulher de Jó, que também perdeu seus filhos, ela disse, porém tinha um outro coração. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios.
É a dor do luto em silêncio. Deus Jó tinha acabado de bendizer o Senhor Deus, adorar Ele, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu essa revelação para ele, que no sair do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, pela sabedoria de Deus, ele proferiu esse argumento. Ele confessou: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Deus que dá vida é o Senhor que tira a vida. Bendito seja o nome do Senhor. O autor da vida dá, mantém e Ele tira e Ele toma. Bendito seja o nome do Senhor. E a mulher dele queria que ele amaldiçoasse. O coração dela não tinha o amor de Deus, a misericórdia do Senhor Deus. Era outra mente. Então o inimigo usou a boca dela. E ele disse a ela: como falar qualquer dúvida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor nos dá o bem e o mal. E nos ensina que devemos servir a Ele, adorar a Ele por aquilo que Ele é. Um Deus que dá a vida e tira a vida. Um Deus que mata e que não nos consulta e revela que Ele vai levar o nosso ente amado. Ele revela antes. A palavra vem na casa do Senhor. O Senhor nos adverte, Ele nos exorta para que possamos reconsiderar, ponderar os nossos caminhos e não desviar das palavras da boca dele que ele envia pelos profetas. A palavra que vem revelada na igreja. Ele fala para sairmos desse caminho, para não darmos as costas ao Senhor Deus, para deixarmos o caminho do adultério, da prostituição, porque caso contrário o Senhor virá sobre a nossa casa, enviará a espada na nossa casa, a espada da enfermidade, a espada da fome, a espada da morte, a espada da contenda, da ira entre os nossos filhos, a espada da discórdia, a espada da maledicência. E quando vem enfermidade, é um açoite. E hoje muitas famílias estão sendo consumidas pela espada do vício, da droga. Tem açoitado, tem acabado com famílias. Portanto, vigiemos. Vigiemos. Não deixemos que esse pecado do adultério, da infidelidade, esse câncer que corrói, que corrompe as nossas almas, possa assolar a nossa casa. E a espada do Senhor inflamada ficar sobre a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa. Porque Deus não se deixa escarnecer. Recebemos o bem dEle, a palavra dEle. Se não acatarmos a palavra dEle, a exortação, as repreensões, as instruções, se desviarmos a nossa vida, o nosso proceder da palavra dEle que está sendo enviada, que está nos exortando, se deixarmos de inclinar para aquilo que Ele fala para nós, se nossos ouvidos não estiverem atentos para a palavra do Senhor, que é escrita, que é revelada pela profecia que o Senhor envia, Ele fala com a tua igreja, vamos receber o mal da parte de Deus, que é a espada dEle. E o mal, ainda que o Senhor leve nossos filhos para a sua presença, para estar com Ele, a morte, essa separação física, essa ausência é insuportável. Só suportamos pela misericórdia do Senhor. Todavia vem a culpa. Deus levou meu filho por causa do meu pecado. Eu estou passando tudo isso, essa perda, esse luto, porque eu pequei, eu adulterei. Eu deixei de ouvir a voz do Senhor. Eu deixei de ouvir as repreensões dEle, quando dizia: fica longe dessa mulher. A boca dela é palavras doces de mel.
mas no fundo é fel. Ela vai te levar para a morte. Abandone essa lascívia. Deixe. Este pecado vai levar à morte da sua família. Reconsidere, pondera. Volte para os caminhos da verdade e da vereda da justiça. Hoje é tempo de você voltar. Não ouça a voz dela. Não responda aos recados dela. Feche a porta do teu coração, dos teus olhos para essa mulher. Ela vai te corromper. E levará você à morte física e espiritual. Como falas tu, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Deus é soberano. Ele está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano. E depois de Davi ter adorado o Senhor, ele foi para a casa dele. Pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Ele foi se alimentar para refazer as forças dele, estava em jejum, orando. Ele foi refazer fisicamente, recuperar as forças dele, se alimentando. 21. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Os servos dele ficou indignado, né? Quando a criança estava enferma lá, ele estava jejuando e chorando, buscando a misericórdia do Senhor Deus, suplicando o favor do Senhor para curar a criança, para não levar o bebê. Porém, depois que ela morreu, eles falaram: te levantaste e comeste? Vai levantar e comer agora, não vai ficar mais sem comer porque ela morreu? Foi comer? Era se esperar isso, né? Perante um luto, muitos não aceitam, não comem mais, perdem as forças, vem uma depressão, ficam combalidos, né? Ficam angustiados a ponto de perder as forças, perder o ânimo para comer, não querem sair do quarto. Davi não, se alimentou, ficou de pé. Antes adorou o Senhor Deus. Quando saiu da casa do Senhor, ele foi para a casa dele. Foi ficar de pé, foi comer para ficar de pé. Recuperou o ânimo dele. E no versículo 22, respondeu ele aos seus servos: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Olha a resposta dada àqueles que estavam indagando ele. Por que está se alimentando agora que a criança morreu? Por que não continuou de jejum e oração? A resposta de Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Essa era a motivação da oração de Davi. Interceder ao Senhor Deus para que o Senhor tivesse misericórdia, né, dele, da alma dele, e não levasse a criança. Ele queria que a criança continuasse viva, porque a alma dele estava condicionada a isso, né? Por isso que ele clamava que o Senhor se compadecesse dele, tivesse misericórdia dele. Porém, versículo 23, agora que é morta, que jejuaria eu?
Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. De fato, se o propósito era esse, ficar em pranto, postado em terra, jejuando, chorando, intercedendo, buscando a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor, não é para que o Senhor aliviasse ele daquela situação, para que o Senhor não castigasse a criança por conta dele, aliviasse a culpa dele. Cura a criança. Coração de Davi que Deus conhecia bem, coração contrito e quebrantado que Deus não despreza. Todavia o Senhor quis tratar com Davi dessa forma, levando a criança o fruto do pecado do adultério dele, o fruto do pecado da transgressão moral de Davi, que é a abominação, Senhor. Davi aceitando, quando ele entrou na casa do Senhor para adorar, antes de ir para a casa dele se alimentar, o Senhor já deu ânimo para ele. É o coração. Ali o Senhor já assegurou ele de que tinha perdoado dele e que a vontade do Senhor soberana prevaleceu, conforme havia sido predita pela boca do profeta Natan quando foi enviado a Davi. E Davi, na sabedoria, o Espírito de Deus disse: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, que dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. É a verdade, realidade dura. A criança morreu, o Senhor levou. Não tem mais jejum, não tem mais pranto, não tem mais clamor. Hoje, no tempo da graça, o Senhor assegura a fé, fortalece a nossa fé, que mesmo em minha morte, a palavra do Senhor Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor ressuscitou os mortos. Cremos no Senhor Jesus que ressuscita os mortos. Diante da morte de um ente amado, nós cremos que o Senhor pode, ali, antes de descer o caixão, o Senhor pode operar um sinal e maravilha, ressuscitar. Como o Senhor fez com Lázaro, como fez com a viúva de Naum, que tinha só um filho. Os sinais de maravilha o Senhor operou, porque para Deus nada é impossível. Nós oramos, pedimos a Deus: o Senhor pode levantar daquele caixão o nosso ente amado. O Senhor pode operar esse sinal maravilha. Todavia o Senhor fala no nosso coração que não devemos mais persistir nesse pedido, nessa petição, orar, que foi feita a vontade dele, soberana, quando ele quis levar, soberana dele, quando o Senhor determinou que naquele dia ele iria recolher a vida, a alma do nosso ente. E ele vem nos consolar, que está com ele, está nas mãos dele, que está nas mansões celestiais, que está lá guardado, que está sob a custódia do Senhor Deus. Nós ficamos em paz com isso. Está doendo, mas ficamos em paz. E esperamos a volta do Senhor Jesus, a ressurreição dos justos, onde veremos eles primeiro, porque eles serão arrebatados primeiro, onde os mortos subirão com o Senhor Jesus quando ele vir. Essa é a esperança da igreja. O Senhor Jesus virá nos buscar e vamos ver os nossos entes amados que estão com ele. Eles subirão primeiro, vamos nos encontrar nos ares, estaremos juntos para sempre. A morte não nos separará mais. Lá no céu não tem dor, não tem luto, não tem perca, não tem UTI, não tem hospital, não tem homens que tiram a vida dos nossos filhos. Existe a espada da morte. Não existe a espada do adultério, a espada da droga, do vício, da bebida. Não existe a espada da ira, da violência doméstica. Essa espada mortal. Não existe mais isso.
Acabou o castigo. Fomos fiéis a Deus. Sabemos que os nossos filhos que o Senhor recolheu. Recebemos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Perdão da culpa nossa, porque transgredimos a lei moral do Senhor. Porque pecamos, adulteramos, traímos. Não fomos fiéis àquele que o Senhor nos separou na nossa mocidade. A moça, o jovem, os nossos maridos. Não fomos fiéis a eles. Em reverência à santidade do matrimônio. A aliança do Senhor sobre a nossa vida, sobre o casal, sobre o leito imaculado. Como o Senhor fala, não adulterarás, não cobiçarás. Pecamos perfidamente, preferimos o estranho. Entregamos nossos corpos à concupiscência, ao adultério, às paixões mundanas. Ouvimos aquela voz estranha que nos propôs aquilo, falou com aquela palavra afável que nos enganou. Cedemos à tentação. Que o homem é fraco, se não vigiar, cai no primeiro laço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos nos vigiar, que o Senhor possa nos livrar de toda obra maligna, possamos olhar para a nossa família. Não queremos essa espada nos nossos lares, na nossa casa. Porque desobedecemos, Senhor Deus, deixamos de olhar para o Senhor, colocamos Ele para trás e preferimos seguir as mulheres e os homens estranhos. Homens mudamos, preferimos comer o banquete do Senhor das terras. Fomos infiéis a Deus. Se somos infiéis a Deus, seremos infiéis às nossas famílias, aos nossos maridos, às nossas esposas. Quem é fiel a Deus é fiel à sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, à sua filha, à sua família. Quem ama a sua família não trai, não adultera, não peca. Que não quer espada sobre o seu lar. Espada contínua. Não quer ver filho no leito de morte. Não quer que a mãe sepultura traga o teu filho. Quem ama a Deus se aparta do mal. E ouve a palavra de Deus, a correção. Fique longe dessa casa. Busque a minha presença. Para que você alcance misericórdia e graça. E Davi disse, porém agora que é morta, porque jejuaria, poderei eu fazê-la voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Não podemos, não temos poder para que os nossos entes amados voltem para nós. Mas temos a certeza que iremos até eles, pela fé no Senhor Jesus, pelo poder dEle, pela graça, pela misericórdia dEle, por esse caminho, pelo caminho da salvação, caminho que é o Senhor Jesus, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós cremos em Deus. Cremos que nossos filhos estão salvos. Cremos que nossos entes amados, que o Senhor levou pela vontade dEle soberana, o Senhor que deu a vida e que tirou a vida, Ele levou, está com Ele na glória. O Senhor que nos dá o bem e o mal, Ele está com nossos entes amados. Por isso, temos certeza que iremos até Ele. O Senhor nos levará quando Ele vier buscar a igreja. Se partirmos hoje pela vontade soberana do Senhor Deus, o Senhor que deu a vida, que nos deu a vida e que pode, tem poder para tirar a nossa vida no tempo dEle, no 7º dia, depois dessa palavra, daqui a um mês, daqui a um ano, se vier a palavra que Ele vai nos levar, temos certeza que estaremos com Ele na glória e com os nossos entes amados que Ele já guardou para aquele dia, o grande dia do Senhor.
estaremos na ceia do Cordeiro juntamente com Deus é fiel. E o Senhor Deus já nos exorta na sua palavra, quando ele diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, o Senhor diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Possamos vigiar esse contexto, a vida do rei Davi, todas as suas vitórias, seus erros, também serviu, ficou registrado para edificação e exortação para as nossas vidas, para a igreja do Senhor Jesus e para todos que querem se desviar do mal. Davi, o rei Davi, ele semeou o pecado da concupiscência e do homicídio. Ele colheu na própria carne, ele colheu a morte do filho dele, essa dor. Ele semeou na carne e da carne ele se pôs a morte. A Bíblia fala que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Que possamos estar semeando no Espírito, nosso Espírito, a palavra de Deus, para que possamos termos um coração reto e sincero, voluntário, para buscar a presença do Senhor. Davi, depois que recebeu essa sentença pelo profeta Natan, ele escreveu um dos salmos mais lindos, Salmo 51, e pedindo para que Deus não retirasse o espírito dele. Depois que ele reconheceu o pecado perante o profeta Natan, ele reconheceu que ele pecou contra o Senhor, e o profeta falou que Deus o havia perdoado, que ele não morreria. Davi, depois que foi ao templo do Senhor, depois que o Senhor levou o filho dele e adorou a Deus, ele de coração refeito, se Deus fez com que ele sentisse a presença dele novamente, ele compôs o Salmo 51. Ó Deus, perdoa as minhas transgressões. E essa transgressão moral, quando ele transgrediu, quando a palavra, a lei do Antigo Testamento ordenava, era um ordenamento, era um decreto: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele cometendo, semeou na carne esses 3 pecados, essas 3 transgressões, ele colheu, ele ceifou a corrupção da morte. O próprio filho dele, com a mulher com que ele havia se unido após a morte induzida do esposo dela, Urias, um soldado fiel e fiel a Davi. Ele foi infiel a Deus, infiel um servo que servia a ele em integridade de coração, Urias o Heteu. Fez tudo com o único desejo: ter a mulher dele, a mulher do próximo dele, o Heteu, Urias. E o Senhor, que é justo, que a base do trono dele é direito e justiça, o Senhor não deixou de punir o próprio rei Davi, ungido do Senhor, aquele que ele tinha relacionamento de intimidade, os dois. Davi que compunha muitos salmos
para adorar o Senhor Deus. Deus tratou com Davi e permitiu que a espada ficasse na casa dele por mais de 25 anos. Ele sendo o rei, ele não reinava na casa dele, não tinha um controle na casa dele. Que é um dos castigos, uma espada muito grande, quando o cabeça, o chefe de família, não tem moral dentro da casa, os filhos se rebelam contra, erguem a voz contra o pai de família, cabeça. E quando é um homem de Deus, não conseguir disciplinar os seus filhos, não conseguir ordenar a própria casa, que é uma das qualidades que a Bíblia fala que os homens de Deus que foram chamados para a obra do Senhor têm que ter na casa dele. Eles têm que ter autoridade e ordenar a casa dele. Não pode um filho de um lado, um filho de cada lado. Só ele está servindo ao Senhor Deus, os filhos não obedecerem ao Senhor Deus. Ficam aquelas casas que os homens são filhos de sacerdote Eli, caídos da graça do Senhor, caídos da presença do Senhor, que se corromperam moralmente, transgrediram os mandamentos do Senhor. Que possamos vigiar e pedir a misericórdia do Senhor, para que não venha espada, essa espada terrível, a morte sobre os nossos filhos. E a pior morte, a morte física e morte espiritual. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Que o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. O pecado acarreta a morte. Que possamos semear no Espírito, seguirmos o caminho do Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estaremos com ele na vida eterna, que semeamos hoje no Espírito. Escolhemos o caminho da vida. Escolhemos andar pela vereda da justiça com o Senhor Jesus, com Emmanuel, Deus conosco. Que Deus os abençoe e os guarde. Que a paz de Deus esteja convosco.